Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Nós estamos aqui numa série muito importante, os 7 selos de Apocalipse. Os 7 selos de Apocalipse falam de um momento único na Terra, fala da grande tribulação. Eu amo o livro de Apocalipse porque aqui é Jesus quem escreveu. Aí você fala, não, foi João, mas foi Jesus que mandou João, ele revelou e mandou João escrever. É Jesus falando com João o tempo todo. Começa com o Senhor se revelando para João e ele continua, ele abre a porta dos céus para que João suba, para que veja. João, ele teve uma visão da terra, ele teve uma visão do céu, ele teve visão de lá de cima para baixo. É como que várias fotos que Deus tirou e mostrando para João vários ângulos do mesmo período e do mesmo tempo. Que período é esse? 7 anos. Que 7 anos são esses? 7 anos da grande tribulação, anunciado na palavra desde o livro de Daniel, em Daniel capítulo 9. Eu não entendo qual é a dificuldade para aceitar o livro de Apocalipse como um recado e uma revelação do Senhor, porque aqui está escrito tudo o que acontecerá em dias vindouros, assim como ele fez com a salvação. Ele anunciou, o profeta Isaías viu o dia do Senhor, Abraão viu o dia do Senhor, parecia algo impossível, ninguém entendia direito a cruz, o Salmo 22 dado a Davi, aqueles detalhes sobre a cruz, como assim? Então, nada fazia muito sentido ouvindo os profetas. Muitos poderiam dizer, não, é uma linguagem poética, ou falar como judeus que não aceitam Jesus como Messias. Isaías 53 está falando da nação de Israel. Você pode ter esse tipo de análise, mas você vai perder a revelação de Deus. Então, fica aqui comigo e aprenda que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus, de coisas que vão acontecer não tem sombra de dúvida, sem dúvida vai acontecer. Nós já vimos os selos de 1 a 4, o selo 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos ver o 5º selo. O 5º selo está em Apocalipse 6. Eu vou ler para você dos versículos 9 a 11. Apocalipse 6, dos versículos 9 a 11. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. O 5º selo tem algumas coisas que diferem do 1º ao 4º selo. Do 1º ao 4º selo, nós vimos que todos os selos foram o cordeiro que abriu. Isso ficou claro. Então, se o cordeiro está abrindo e o cordeiro é o Senhor Jesus, Deus estará no controle neste período de grande julgamento. Você acha que o Senhor perdeu o controle quando veio o julgamento sobre Sodoma e Gomorra? Não, foi Ele. Ele mandou anjos para avisar, olha, vai acontecer, Ló, sai logo daqui, sai logo daqui. Então Deus estava no controle da destruição de Sodoma e Gomorra. Será que Deus estava no controle do dilúvio? Com certeza. Ele avisou Noé. Noé foi para dentro da arca e quem fechou a porta da arca antes que a destruição viesse foi o próprio Senhor. Então, nada na história da humanidade, nada acontece sem que Deus esteja no controle, porque Ele é o Deus que está no controle da história, Ele está no controle de todas as coisas. E aqui não é diferente.
primeiro tempo da grande tribulação, primeira metade da grande tribulação, início da grande tribulação. O Cordeiro abre os 4 primeiros selos. E aqui nós vemos ele abrindo o 5º também. Mas nos 4 primeiros selos, depois da abertura, tem algo diferente desse 5º selo. O que é? São 4 querubins que estão ao redor do trono. Isso você entende muito bem. Está escrito em Ezequiel capítulo 1 e em outras partes da palavra também. Mas em Ezequiel capítulo 1, quando o profeta vê a glória, ele logo vê o trono e ele vê os 4 seres viventes e ele descreve em detalhes sobre esses querubins. Mas então a gente vê que nos 4 primeiros selos, após cada abertura do selo, tem um dos querubins que fala venha. Então são 4 querubins, pronto, os 4 selos. Esse 5º selo não tem a presença dos querubins. Esse 5º selo, na verdade, porque os 4 selos mostram o que está acontecendo na terra. Nós vimos, era engano, fome, o terremoto, nós vimos muitas coisas acontecendo nas guerras durante a abertura dos 4 selos. Agora, no 5º selo, nós temos uma visão do céu. Sim, no céu. Pessoas que morreram devido não só a esses 4 selos, mas algo que nós temos agora o Senhor abre para nós. Vai ser um tempo, além de tudo que você viu, de perseguição. Muita perseguição. Quem vai estar perseguindo? É claro que é o anticristo. E quem é neste primeiro momento que está morrendo? Se ele ainda, neste primeiro momento, ele é amigo de Israel. Então, você que não entende, eu vou te falar em poucas palavras. Bom, os 7 anos de tribulação começa, como nós vimos no primeiro selo, com o surgimento do anticristo no cenário internacional. Ele vai estar atuando na política, no governo, o mundo vai estar seduzido pela sabedoria, pela habilidade, pela oratória, pelo carisma deste homem. Não vai ser diferente, judeus e árabes vão estar encantados com este homem e vão entrar numa aliança de 7 anos. Judeus e árabes vão entrar numa aliança de 7 anos e haverá paz na cabeça tanto de judeus quanto de árabes por causa da intervenção deste homem, da habilidade desse homem. Haverá 7 anos de paz. Judeus vão ter o seu sonho, o 3º templo construído. Árabes vão confiar neste homem e em ceder parte do monte do templo para que o 3º templo seja construído. Então, não vai ser árabe que vai estar sendo, nesta primeira metade, que vai estar sendo perseguido, e tampouco judeu. Quem que vai estar sendo perseguido? Os cristãos. E aí, mas a igreja, para quem é pré-tribulacionista, a igreja já foi arrebatada. Que cristão é esse? É claro, você já viu quando um avião ele tá caindo e mesmo que a pessoa se diga ateu, naquele momento ele vai dizer, meu Deus, e vai lembrar de alguma oração. Então, em momento de perigo, todo mundo se volta para Deus. Quando começa todos os desastres dos 4 primeiros selos, da abertura dos 4 primeiros selos, muitas pessoas vão se converter. Essa é a minha visão, uma visão pré-tribulacionista. Mas eu preciso falar todas as visões. A visão do pós-tribulacionista é que a igreja vai passar pela grande tribulação, então é a igreja que vai estar sendo perseguida. A visão do pré-tribulacionista é que aqueles que perderam o arrebatamento, porque não criam, porque não se posicionaram, porque estavam mesmo que aparentemente servindo a Deus, estavam quebrando princípios e perderam o arrebatamento, neste momento vão se converter. Você, não importa qual seja a tua visão, pré ou pós-tribulacionista, uma coisa a gente crê em comum, e que os cristãos vão ser perseguidos nessa primeira metade da tribulação. E como nós vemos, vão ter muitos mártires. E esses mártires que morreram, é lógico, mártires morrem, esses mártires chegam no céu
e eles recebem algo que você leu comigo, vestes brancas. O que são as vestes brancas? É a justiça de Cristo, a justificação. Eles estão no céu, justificados por Cristo Jesus. E ali tem um diálogo entre eles e o Senhor. E eles fazem uma pergunta. E a pergunta deles é: até quando isso vai ser permitido acontecer? Até quando? Quanto mais vai durar? Porque eles queriam ver esses mártires, é um pedido assim: deixa a gente ver a justiça de Deus. Nós fomos justificados, estamos salvos, estamos aqui no céu, mas nós queremos ver a justiça de Deus na terra. E o Senhor disse: espera só um pouco, porque vai ter. Esses 7 anos vai acabar e é a justiça de Deus que vai atuar. Então, aqui a pergunta deles é respondida. Está escrito: então, a cada um deles foi dada uma veste branca, no versículo 11, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como eles tinham sido. Então o Senhor está dizendo muito claramente aqui: olha, espera, esse é só o início da grande tribulação. Ainda vão ter muitos mártires. Nós estamos falando dos 3 anos, os primeiros 3 anos e meio. Imagina, ainda tem mais 3 anos e meio de grande perseguição, de muita morte. E aí vai ser morte de árabe, de judeu, de cristão, vai piorar. Depois da primeira metade, os 3 últimos anos e meio vai ser o pior de todos, vai ser muita morte por perseguição. Então o Senhor está falando para eles: esse é só o início da grande tribulação. Ainda vai ter um tempo, então aguarda, porque vai ter vai ter muita coisa ainda para acontecer. Gente, são 7 anos de muito sofrimento. Tudo que é sofrimento demora muito, você já reparou? Quando você está no final de semana, você fala: nossa, já é domingo, já acabou o final de semana. Passa muito rápido aquilo que é bom. Agora, se você estivesse sofrendo desde sexta-feira, você ia dizer: ainda domingo, meu Deus, nunca chega segunda-feira. Se você tivesse assim a notícia: olha, só segunda-feira que você vai ter a libertação daquilo que você está vivendo. Aí o final de semana ia ser muito longo, porque tudo que é sofrimento é muita dor, é muita angústia e demora para passar. Então o Senhor está dizendo: eu sei que parece demorado, mas são 7 anos e eu abreviei esses dias, porque se eu deixasse mais do que isso, ninguém aguentaria. Foi isso que o Senhor disse em Mateus capítulo 24. Se Ele não abreviasse esse tempo de sofrimento, ninguém, nem os eleitos, nem aqueles que servem ao Senhor aguentariam tanto sofrimento. É muito sofrimento. E por isso eu quero dizer que nós ainda nem acabamos os selos. E nós ainda temos mais julgamento sobre a terra, nós ainda temos mais juízo de Deus sobre a terra, ainda vão ter as trombetas, ainda vão ter as taças, vai ter muita coisa acontecendo. E eu digo para você: Deus está no controle da história da humanidade, do mesmo jeito que Ele está no controle da tua história. O teu sofrimento tem um fim, da mesma forma como esses 7 anos vai ter um fim. E quem vai vencer? O Cordeiro. E quem vai vencer? Aqueles que estão, como está escrito em Apocalipse 17, aqueles que andam com o Cordeiro. Então, se você anda com o Cordeiro, se você escolheu andar com o Cordeiro, eu quero te dar a boa notícia. A tua tribulação, agora vamos falar da tua tribulação. A tua tribulação vai ter um fim e você vai receber o livramento do Senhor. Nós vamos ver no outro vídeo os selos, os últimos selos, o 6º e o 7º. Até aqui nós vimos até o 5º selo. E eu quero convidar você a ver os anteriores também. Não fique só nesse 5º selo. Veja os anteriores para você entender tudo. É uma série de vídeos sobre os 7 selos de Apocalipse. E se você está gostando, então compartilhe esse vídeo
com muitas pessoas. Falam, olha, você que tinha medo de Apocalipse, olha, quando a gente entende, a gente nem, até o medo passa, não tem motivo para ter medo, porque o Senhor está no controle da história da humanidade e o Senhor está no controle da tua história. Que Deus te abençoe grandemente e não perca a parte final dos 7 selos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o 6º e o 7º selo. Que o Senhor te abençoe.